Abra sua Bíblia aí, 1 Samuel, capítulo 1. Vamos conversar um pouquinho sobre esse Gerando 2018 para nós. 1 Samuel, capítulo 1. A gente vai ler alguns textos aqui nesse livro. 1 Samuel, capítulo 1. Quem achou aí, diga glória a Deus. Poucas pessoas acharam, né? 1 Samuel, vem depois da lei de Juízes, Josué, Juízes, Ruth. 1 Samuel, no início da Bíblia. Tudo bem? Diz assim o texto: houve um homem de Ramataim, Zofim, região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Ele era filho de Jorão, de Eliú, de Tou, de Zufi. Ele era efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. E este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele, Eucana, de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? O capítulo 2, apenas um versículo, o versículo de número 22, que vai falar a respeito do sacerdote Eli e dos seus filhos. 2:22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Ok? Naquele lugar havia um sacerdote, seu nome era Eli, ele tinha 2 filhos, e esses filhos eram como filhos de Belial, como filhos da maldade. Não serviam ao Senhor, mas antes faziam aquilo que o seu coração desejava. E agora no capítulo 3, no versículo 1, quando então Samuel já tinha sido gerado por Ana, já era agora um rapazinho, daqui Deus fala com Samuel numa visão. 1 Samuel 3:1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, e as visões também não eram frequentes. Amém? Glória a Deus. Grandes coisas estão por vir sobre nós. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Grandes coisas estão por vir. A gente até canta uma música que fala sobre isso, né? Irmãos, está bonito demais isso aqui, não está? Muito bonito, não é? Glória a Deus. A gente chega assim na igreja e dá esse impacto aqui. Não é? Que benção. Mas grandes coisas Deus tem para realizar, para fazer na nossa vida.
Quando a gente, então, estabelece um propósito diante do Senhor, né? De pedir a Deus que comece a gerar dentro de nós, dentro do nosso coração, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja para você, gerar os propósitos dEle, gerar o querer dEle para a nossa vida. Esses cultos aqui servem também para que esses propósitos do Senhor, esses desejos de Deus comecem a queimar, comecem a arder no teu coração, dentro de você. Como a gente falou há pouco, né, na hora da oferta, irmãos, a gente não sabe o que nos espera no próximo ano. As bênçãos ou as dificuldades que nós vamos enfrentar. Mas uma coisa é certa, né, crendo na palavra do Senhor para nós, como disse Jeremias, se eu não me engano, lá em Jeremias capítulo 29, os planos de Deus para nós são planos de paz. Os planos de Deus para a nossa vida são planos de bênçãos. A gente não anda pelos prognósticos, né? A gente não anda por aquilo que os adivinhos, os que têm bola de cristal, os que lançam tarô, os que jogam carta, anunciam ou falam. Nós andamos por aquilo que a palavra de Deus anuncia para nós. Nós cremos na sua palavra, nós cremos nas suas promessas. E cremos que o que Deus tem para nós é bênção, é agir do Senhor, é glória do Senhor. Sabe, irmãos, Deus tem algo para fazer em 2018, amém? Deus tem muita coisa para fazer em 2018. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Deus tem muita coisa para fazer na sua família. Deus tem coisas para fazer no bairro onde você mora. Deus tem coisas para fazer na empresa onde você trabalha. Deus tem coisas para fazer, pensando de uma maneira macro, né, maior. Deus tem coisas para fazer nesta cidade do qual nós somos parte. Amém? Então Deus tem coisas para fazer. E Deus quer levantar homens e mulheres para viverem os seus propósitos. Deus quer levantar homens e mulheres que possam entender o querer do Senhor e a vontade do Senhor para os nossos dias. Deus, irmãos, não está parado. Deus se move, amém? O Espírito de Deus se move. Deus se move na história. Deus está se movendo, né? As coisas acontecem segundo o seu querer e a sua vontade. Deus está se movendo. Então Deus levanta homens segundo o seu querer. O povo estava escravo no Egito, Deus foi lá e levantou Moisés. Quando Moisés parte, o Senhor levanta Josué. Deus levantou todos os juízes, não é isso? Deus levantou Samuel a partir de Ana. Então Deus está sempre se movendo na história. Deus está sempre se movendo. E se a gente pensar em algo mais recente, a gente pode ver, Deus levantou Martinho Lutero, né, 500 anos atrás aí, para ser um revolucionador, né, da cristandade. Deus levantou Wesley, do qual nós somos herança. Né? Deus tem levantado homens e mulheres nesse tempo para estabelecer a sua vontade, o seu querer, para gerar mudanças, para gerar transformações que são precisas, que são necessárias. Você entende, irmão? Você percebe que existe uma realidade espiritual, existe uma realidade, existe um sistema presente que Deus deseja mudar, que Deus deseja transformar para a glória do seu nome, né? A própria palavra, quando ela diz, né, que venha um reino, que o reino precisa ser instalado, o reino ele vem e rompe com a realidade, o reino vem e gera mudança, o reino vem e gera transformação. Aqui Deus não vai fazer isso, irmãos, por conta dele. Algumas coisas Deus mesmo faz, segundo o seu querer e a sua vontade, mas para muitas outras, Deus precisa de homens e mulheres como nós que estamos aqui, para que os propósitos dele venham, se cumpram, se realizem para a glória do Senhor. Né? Então a gente precisa se levantar nesse tempo como um atalaia. Você sabe o que é um atalaia? O atalaia era como um intercessor, ele era como um soldado, né? Vigilante o tempo todo. Tinha nas mãos as suas cornetas, né? Tinha na mão os seus instrumentos sonoros. Eles ficavam em altos, nos muros da cidade. Quando vinha o inimigo, o atalaia tinha que tocar a sua corneta bem alto para que os exércitos da cidade se levantassem, para que o povo se preparasse. Deus precisa nesse tempo de atalaias.
Deus precisa desse tempo de homens e mulheres que recebam a revelação do Senhor, aquilo que está no coração de Deus, e possam anunciar, e possam falar a respeito disso, né? Deus deseja, nesse tempo de orações proféticas, de homens e mulheres que consigam entender aquilo que está lá no coração do Pai, e usem a sua boca para proclamar, para declarar no mundo espiritual aquilo que é vontade e querer de Deus. A gente precisa de homens e mulheres nesse tempo que estejam alinhados à sua vontade, ao seu querer, à vontade de Deus. A gente está aqui colocando sonhos diante do Senhor, gerando um 2018, mas não é só aquilo que você quer. É aquilo que você quer alinhado à vontade e ao querer do Senhor. Quando a gente consegue entender aquilo que Deus deseja para a nossa vida, os sonhos se tornam realidades. Aquilo que antes não existia, Deus traz a existência pelo seu poder e por sua glória. Amém? Mas quando não há um alinhamento, a gente só fica só nos nossos sonhos, a gente fica só no nosso querer, a gente fica só na nossa vontade. Mas quando Deus consegue, né, quando eu, na verdade, consigo entender aquilo que é propósito de Deus para a minha vida, aquilo que está no coração de Deus para a minha vida, e eu oro nessa mesma direção, né, como está escrito lá em João capítulo 15, se vocês habitarem em mim, eu habitar em vocês, pedirão tudo o que quiseres e vos será feito. Porque a gente consegue entender aquilo que é a vontade e o querer do Senhor para a nossa vida. Deixa a gente adiantar um pouquinho, irmãos, nesse tempo aqui, o que estava acontecendo? Nesse tempo aqui, esse tempo precisava de uma transição, o tempo que a gente leu no texto. Era um tempo que Deus queria gerar mudanças, que Deus queria fazer uma transição entre interromper esse tempo de juízes, né, e passar para um tempo de monarquia, onde o Senhor iria levantar homens segundo o seu coração. Esse é um tempo, irmãos, em que Deus queria mudar os sacerdotes que estavam ali estabelecidos. Aqueles sacerdotes, como o sacerdote Eli e os seus filhos, já não davam mais conta. Não atendiam os propósitos do Senhor. Deus queria gerar mudança nisso, né? Mas o que era preciso mudar naquela época? Não havia mais palavra e nem visões. A gente leu isso no texto. Deus queria gerar mudança. A palavra dele precisava ser anunciada novamente com força. Deus queria dar visões, mas não tinha ninguém que se colocasse no muro como um atalaia para receber a direção do Senhor e proclamar essa direção do Senhor. Não havia. O que mais que estava acontecendo? Porque o povo não alinhava o seu coração com o coração de Deus. O inimigo crescia e avançava. Os filisteus cresciam, avançavam, enquanto o povo do Senhor recuava. Nas guerras que Israel teve com os filisteus, eles perderam a guerra. Mas o que precisava mudar? O pecado dos sacerdotes, dos filhos de Eli, afrontava os céus. Deus não tolerava mais. Deus precisava de mudança urgente. Deus queria fazer algo naquele tempo. Precisava de alguém se colocar diante do Senhor. Por último, irmãos, o que precisava mudar? A glória de Deus tinha ido embora. O texto nos fala um pouquinho mais à frente que numa das guerras que Israel teve com os filisteus, a Arca da Aliança foi levada embora. Ela foi para a terra dos filisteus. Quando Eli e os seus filhos morrem, né? Uma das noras do sacerdote Eli, ela estava grávida, e antes do seu filho nascer, com a notícia da morte do seu sogro, do seu marido, do seu cunhado, ela diz: foi-se a glória de Israel, e acabou mesmo. Acabou-se a glória foi retirada. Ou seja, aquilo que mais o povo desejava e queria, que era a manifestação da presença de Deus, revelada ali pela Arca da Aliança, foi roubada, foi retirada. Isso era um retrato da vida espiritual daquelas pessoas. A glória tinha sido levada. Então, olha quanta mudança precisava acontecer. E aí vem Samuel. Ana se apresenta diante do Senhor, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí dentro do nosso tempo. Ana se apresenta ao Senhor e nasce Samuel. O que Samuel representa? Samuel representa um tempo de mudança. Samuel é aquilo que estava no coração de Deus para aquele tempo.
Deus precisava de alguém. Ana se apresenta, ela consegue entender, discernir, não é? Ela levou um tempinho, mas ela consegue discernir, entender aquilo que Deus quer. E Deus faz Ana gerar Samuel. Samuel é a representação dos sonhos de Deus. Samuel é a representação dos propósitos de Deus. Samuel significa um tempo de mudança, um tempo de restauração, um novo sacerdócio, né? Um tempo de arrependimento, uma nova liderança, a restituição da glória de Deus, tudo isso. Deus queria alguém para restituir a sua glória. Estão entendendo, irmãos? Vocês estão aqui junto comigo? Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Então, o que eu preciso? O que você precisa? O que nós precisamos para a gente poder experimentar o que Deus quer fazer e realizar? A gente crê que Deus tem algo para fazer, sim ou não? Sim. A gente crê que Deus quer estabelecer o seu reino, sim ou não? Sim. A gente sabe que Deus tem pressa. E isso depende de nós. Isso depende de mim e de você. A gente pode ser instrumento nas mãos de Deus para que os propósitos dele se cumpram, ou a gente pode até mesmo impedir, atrasar os propósitos do Senhor se cumprirem na terra. Se não fosse assim, irmãos, a palavra do Senhor não diria assim: orem pela volta do Senhor. Você ora pela volta do Senhor? É mandamento de Deus, está lá em Pedro, né? Orem pela volta do Senhor, pela vinda do Senhor. A gente precisa orar, ou seja, Deus tem pressa naquilo que Ele quer fazer. Então, o que eu e você precisamos para que os propósitos de Deus se realizem, para que os propósitos de Deus venham? A primeira coisa, irmãos, é se você tem costume de anotar, anota aí, por favor, ou então depois você vê lá pelo canal do YouTube, né? A primeira coisa, irmãos, é preciso crer que Deus pode levantar você para estabelecer os propósitos dele. Amém? É preciso crer que Deus pode levantar você para estabelecer os propósitos dele. Glória a Deus. Deus pode usar você. E aí eu sou o único que posso limitar a ação de Deus na minha vida. Eu sou o único que posso impedir a obra de Deus na minha vida. Então, como que você pensa a respeito de você mesmo? Porque tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é algum louvor, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o nosso pensamento. O que ocupa o teu pensamento? Porque se você não se vê nessa posição, Deus não vai realizar o que Ele tem para fazer na sua vida. A primeira coisa então, irmãos, é crer. Você precisa crer. Amém? Fala para o teu irmão aí do teu lado, fala com o profeta para ele. Você precisa crer. Você precisa crer naquilo que Deus pode realizar na sua vida, porque Deus escolhe e usa aquele que crê. Se nós não crermos, Deus não tem como agir através de nós, como nos usar, como se mobilizar através de nós. Eu preciso crer que Deus pode fazer coisas grandes através da minha vida. Você precisa crer que Deus pode fazer coisas grandes através da sua vida. Se você crer, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Você precisa crer. Grandes coisas estão por vir, mas vir através de você. Você sendo canal, você sendo instrumento de Deus, para Deus realizar os seus sonhos. Mas pastor, como que eu, pastor? Deus quer usar você, crente. É você pecador, Deus quer usar você, que é pecador, mas procura fazer a vontade dEle. Deus quer usar você, que se pensa e se vê muitas vezes frágil, mas você é vaso de barro, a excelência do poder vem dEle, aleluia, é para Ele, é para a glória dEle. Deus quer usar você que tem uma história triste, sabe? Deus quer usar você que mesmo tendo uma história triste, entende que, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Deus quer usar você, meu irmão, minha irmã, que pode ter um passado indigno, né? Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus quer usar você que pode se achar incapaz, condenado, mas para aquele que está em Cristo Jesus, não há mais condenação.
Deus quer usar você que está pensando de uma maneira diferente. Deus quer usar você que se acha incapaz. Deus quer usar você que se acha improvável, né? Um outro dia desse a gente falou sobre isso. Deus quer usar você para realizar esta obra, para que os sonhos dEle, para que os propósitos dEle venham, sejam manifestos na terra. E a gente pode pensar assim, né? Mas meu Deus, como é que é isso? Eu estou tão pequeno nesse negócio. Mas querido, Deus usou Wesley. Wesley mudou a Inglaterra daquele tempo. Deus usou Martim Lutero. A gente podia pegar até exemplos de hoje. Deus tem usado pessoas hoje de maneira poderosa. Não é? Poderosa. Creia nisso, querido. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo. Deus escolheu as coisas que não são para confundir aquelas que são. Para que ninguém se glorie de si mesmo, mas tudo seja para a glória de Deus. Sabe, Deus vai usar a esse, a mim, a você dessa forma. Assim como Deus usou pessoas no passado para gerar grandes mudanças. Sabe, Deus usou um homem e utiliza esse homem até hoje para o seu louvor e glória, Billy Graham. Quantos já ouviram falar do Billy Graham aqui? Billy Graham é um dos maiores evangelistas de todo o tempo, pregadores de todo o tempo, né? Multidões, milhares de pessoas foram alcançadas por Billy Graham. E aí tem uma história legal, quando Billy Graham era criança, visitando a Inglaterra, ele é americano, visitando a Inglaterra, eles visitaram um museu, né, onde as coisas de Wesley estavam. Onde até mesmo o lugarzinho onde Wesley orava estava lá. E Billy Graham foi lá, colocou os joelhinhos dele lá onde Wesley orava e começou a falar com o Senhor. Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. E o mesmo avivamento que Deus gerou na época de Wesley, Deus gerou através da vida de Billy Graham. Faz de novo, Senhor, nos dias de hoje. Nós somos herdeiros, né, de Wesley. Faz de novo hoje, Senhor. Gera um avivamento tremendo na nossa vida. Mas a gente precisa crer. Crer é o primeiro passo para a gente experimentar aquilo que Deus deseja fazer e realizar. Se a gente crer, a gente vai ver a glória de Deus. Se a gente crer, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Se a gente crê, irmãos, obras maiores ainda nós iremos fazer. Você precisa crer. Não olhe para você mesmo, não olhe para suas incapacidades, para suas impossibilidades, né? Abraão olhou para ele mesmo aos 100 anos de idade, como é que ele ia ser pai de uma multidão? Como é que ele ia ser pai de um menino, de um filho que Deus lhe tinha prometido? Abraão creu contra a esperança. Creu contra a esperança, ou seja, não havia sinal de coisa alguma, não havia esperança de nada. Ele creu, ele lutou contra a esperança e ele foi pai de multidões porque ele creu. Oh, aleluia! Crer é um segredo. Crer, não em você, mas naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais. Ana não deixava de crer. Todos os anos, ano após ano, ela ia até o santuário. Seu esposo ia para oferecer o sacrifício anual, tipo um culto de ações de graças. Ana ia, orava, chorava, falava com o Senhor. Ela não deixava de crer. Mas tinha uma coisa errada na oração de Ana. E é isso que a gente vai ver aqui. O segundo passo, irmãos, para que as coisas de Deus, para que o desejo de Deus se realize na nossa vida, é a gente permitir viver o sonho de Deus. É a gente permitir viver o propósito de Deus e não o nosso. E não o meu sonho. Não aquilo que eu quero, mas antes aquilo que o Senhor quer. Então observa só, uma coisa que me chama a atenção é que Ana ia ano após ano. 1 ano, 2, 3, 4, 5, a gente não sabe quantos. Pode ter sido 10, 15, até mais do que isso. Mas ela ia diante do Senhor e ela lutava com Deus para ela ter o filho dela. Por que Ana queria o filho dela? Porque o fato dela não ter filho trazia para ela o quê? Desgosto, aflição, humilhação, desonra, tribulação.
implicância da outra mulher, né? Eram duas mulheres, naquela época podia, viu, crente? Você vigia na terra aí. Naquela época podia, né? E olha só como é que Eucana tinha que se virar nos 30 ali, porque o negócio era complicado, porque aí tinha que agradar a Penina, e aí tinha que agradar a Ana também, e a Ana e a Penina ficavam implicando uma com a outra, e o Eucana está lá no meio. Imagina isso. Complicado demais. Mas Ana ia todos os anos, ela queria buscar o filho da dignidade dela. Ana queria buscar o filho da honra dela. Ana ia buscar diante do Senhor o filho da restauração dela. E enquanto ela orava ao Senhor, ela devia falar: Senhor, restaura a minha alma. Senhor, me dá um filho para que eu possa pegar esse filho e ir lá esfregar na cara da Penina e falar: olha aqui, Penina, Deus também me abençoe e me deu um filho. Ana orava ao Senhor e falava: Senhor, eu estou cansada de ser humilhada, me dá um filho para que de sobre mim saia toda essa vergonha. Ela orava ao Senhor dessa forma, e durante todos esses anos, Deus não a deu. Ela não teve o seu filho. Ela não recebeu. Mas quando Ana entende que Samuel era do Senhor e não dela, Deus abençoa a madre dela. Quando Ana começa a orar e se derramar, a gente vai falar sobre isso, e ela coloca ali o coração dela diante do Senhor para Deus falar, para Deus ministrar o coração dela. Quando ela percebe que Samuel era muito mais, era muito maior do que apenas um filho para satisfazer o ego de Ana, quando Ana entende isso, tudo muda. Quando Ana entende, percebe no seu interior, no seu espírito, que Samuel não era dela, mas Samuel era do reino, que Samuel não era propósito para atender o querer dela, os desejos do coração dela, mas antes os propósitos maiores que estavam no coração de Deus, porque Deus queria levantar um homem para gerar mudança, uma nova liderança, um novo tempo, um novo sacerdócio. Aquele já estava cansado, ultrapassado, sem palavra, sem visão. Deus queria coisa nova. E queria fazer isso através de Samuel. Deus estava gerando, já estava no coração dele, do pai, mas não estava ainda no coração de Ana. Mas quando ela consegue entender isso, aleluia, glória a Deus, Deus lhe concede um filho. O filho não é dela, é do Senhor. Ela chega para o Senhor e faz assim: e fez Ana um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se tu se lembrares de mim, da minha aflição, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, ele será totalmente do Senhor, consagrado ao Senhor. Quando Ana consegue perceber isso, Deus realiza ali a obra. Seu sonho precisa ser para a glória de Deus. O que Deus está gerando aí no teu coração para 2018, não pode ser só para você, tem que ser para a glória de Deus. Eu quero passar nesse concurso, tem que ser para a glória de Deus. Eu quero entrar na faculdade, tem que ser para a glória de Deus. Eu quero me casar, tem que ser para a glória de Deus. Aleluia! Eu quero entrar no ministério da igreja, tem que ser para a glória de Deus. A sua vida precisa ser para a glória de Deus. Você não é mais de você mesmo, você foi comprado por Ele, por um sangue, por um preço muito grande, querido, o sangue de Jesus. Você não é de você mesmo, você é do Senhor. Quem é do Senhor aqui glorifica a Deus nessa noite. Se você é de Deus, glorifica o Senhor, a tua vida é de Deus. Então os sonhos que Ele quer realizar através da sua vida é para Ele, é para a glória dEle. E eu sei que Deus quer gerar coisas tremendas através de cada um de vocês aqui nesse lugar. Deus tem nos dado coisas tremendas e Deus tem muito mais para fazer. Então a sua vida precisa estar à disposição de Deus. Vocês lembram de Maria? Maria começa a gerar o Filho de Deus. Ela se coloca diante do Senhor.
faça-se em mim, cumpra-se em mim segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Eis aqui a serva do Senhor. Ana está dizendo, olha, pai, eu quero muito um filho, eu preciso muito dele. Vai ser honra para mim, mas antes ele será do Senhor. Ele não será meu, ele será para a glória e honra do nome do Senhor. E aí Deus faz a obra. Renuncia a tua honra. Dê honras ao Senhor. Que você seja escondido e o nome dele seja glorificado através da sua vida, amém? Renuncia a tua honra. Você quer dignidade? Renuncia a tua dignidade, querido. Por amor a ele, para a glória e louvor dele. Todo aquele que quiser viver na presença do Senhor vai padecer perseguições, vai ter aflições, vai ser difícil, mas seja para a glória de Deus, está entendendo? Renuncia a tua vontade, renuncia ao teu querer. Comece a orar diferente, falar com Deus. Deus, não seja como eu quero, mas sim como o Senhor deseja e quer. Porque Ana permitiu ser gerado no ventre dela o sonho de Deus. Olha isso. Ana permitiu ser gerado no ventre dela o sonho de Deus. Deus tem coisas para realizar através da tua vida. Deus quer gerar. E se você crê, meu irmão, Deus vai fazer tudo. Deixa Deus gerar Samuel em você, amém? Deixa Deus gerar Samuel em você. Que isso, pastor? Como é que é? O que Samuel representa? Um novo tempo, uma nova liderança, um novo sacerdócio, homens e mulheres de visão, homens e mulheres de intimidade, homens e mulheres que vão ser para Deus uma bênção na presença dEle. Aleluia! Deixa Deus gerar Samuel, homem que trouxe avivamento, homem que trouxe arrependimento, homem que foi o último juiz, o primeiro profeta em Israel, homem que foi uma bênção nas mãos de Deus. Deixa Deus gerar Samuel dentro de você. Deixa teu coração queimar. Deixa um pouquinho de lado tudo aquilo que você quer viver e pergunte para Deus, Deus, o que o Senhor deseja que eu viva? O que o Senhor deseja que eu experimente? Mas a gente não vai conseguir isso, e isso é o terceiro ponto. A gente está acabando. A gente não vai conseguir isso sem que antes eu derrame a minha alma diante do Senhor. Ana diz aqui no versículo de número 15. Porém, Ana dizendo para o sacerdote ali, porém eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Olha o segredo. O segredo para você entender aquilo que Deus quer para a sua vida é: derrame a sua alma perante o Senhor. Derrame a sua alma perante o Senhor. Isso nos falta. Isso falta à igreja brasileira. Falta o nosso tempo a sós com Deus. Falta a gente derramar a nossa alma perante o Senhor. Isso nos falta. E se a gente não derramar a nossa alma diante do Senhor, não vai dar. Derramar a alma diante do Senhor com lágrimas. Derramar a alma diante do Senhor, né? Vida com Deus. Derramar a alma diante do Senhor, fidelidade ao Senhor, relacionamento com o Senhor, vida no altar de Deus. Você está percebendo como isso é sério? Olha, Deus quer fazer coisas. Deus está escolhendo homens e mulheres. Deus está procurando. Tem um texto em Ezequiel que o Senhor fala assim: eu procurei um homem que se colocasse no muro, que se colocasse na brecha, em favor desta cidade, para eu não destruir a cidade, e eu não encontrei. Será que hoje, irmãos, Deus não continua a procurar homens e mulheres cujo coração seja totalmente dele? Será que hoje Deus não continua a procurar com os seus olhos homens e mulheres que têm derramado a sua alma, a sua vida diante dele? Homens e mulheres com vida no altar do Senhor, homens e mulheres que recebem a revelação dos céus, homens e mulheres que estão conseguindo discernir os tempos, aquilo que Deus quer fazer. Isso não está distante de você, meu irmão. Às vezes a gente pensa assim: ah, pastor, mas eu estou tão distante disso, que eu oro tão pouco. Mas, meu irmão, Deus quer fazer, Deus quer se revelar, Ele quer falar a você. Experimente um pouquinho hoje, experimente mais um pouquinho amanhã. Em vez de você lamentar com o seu irmão, com a sua irmã, as coisas que têm acontecido na sua vida, coloca diante de Deus, se derrama diante do Senhor. Fale com o Senhor, porque o Senhor está apto para te ouvir.
Porque somente uma alma derramada aos pés do Senhor vai conseguir perceber aquilo que está no coração de Deus. Se a gente não derramar a nossa alma, a gente vai continuar vivendo os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos ideais. E Deus querendo fazer coisas tremendas através da sua vida. Olha, tem uma coisa que de vez em quando eu falo com Deus, eu digo: Deus, eu quero viver 100% que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero viver 100% do que o Senhor tem. A visão de Deus para a minha vida, eu quero viver toda ela. Eu não quero chegar lá na glória e o Senhor chegar para mim e falar assim: olha, você está vendo tudo isso aqui eu tinha para você viver e experimentar, mas você só conseguiu viver isso aqui. Você já pensou em tudo que Deus pode realizar através da tua vida? E se a gente colocar a nossa alma diante do altar do Senhor, a gente vai conseguir. Porque sem revelação do céu, não há alinhamento de propósito. Preste atenção nisso. Sem revelação do céu para a sua vida, não há alinhamento de propósito. Você vai continuar querendo fazer a tua vontade, não a vontade do Senhor. Você precisa de uma revelação do céu. Eu preciso de revelação do céu. Sabe, assim como a gente recebeu a revelação para sermos salvos, assim como a gente recebeu a revelação do perdão de Deus, assim como a gente recebeu a revelação de que somos filhos e filhas do Senhor, Deus quer revelar a você a vontade dEle, o querer dEle. A gente precisa ser como o vento, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são direcionados pelo Espírito de Deus. A gente precisa viver um pouco daquilo que Tiago fala, né? Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo outro. A gente precisa deixar, irmãos, de viver um pouco nós mesmos, para viver aquilo que Ele quer e deseja para a nossa vida. É a alma derramada ao Senhor, somente essa é moldada por Ele. Quando você ora, você deixa Deus moldar você, a vontade dEle, o querer dEle. Porque Deus está querendo revelar a você um novo tempo. Deus tem um novo tempo para esse lugar. E aí, o pastor Wander não vai viver isso sozinho. Guto não vai viver isso sozinho. Nós três não vamos viver isso sozinhos. Tudo aquilo que Deus tem para esse lugar e para essa igreja vai precisar ser vivido em comunidade. O avivamento vai precisar ser da comunidade. A nova adoração vai precisar ser da comunidade. O novo mover de oração vai precisar ser da comunidade. Um novo povo que serve ao Senhor vai precisar ser algo que envolve a comunidade, que envolve a igreja e não algumas poucas pessoas. Aquilo que Deus já tem realizado na vida de alguns, Deus quer estender sobre todos, sobre todo o seu povo, para que esta cidade seja impactada pela presença dEle, pela glória dEle. Eu quero viver esse Samuel, amém. Eu não quero mais esse sacerdócio de Eli na minha vida, não. Eu quero viver o novo de Deus. Porque o sacerdócio de Eli, o que ele representava? E aí eu termino por aqui, né? Porque a gente não pode permitir ser consumido pelo pecado. A gente não pode se permitir se acomodar no ministério. A gente não pode permitir, irmãos, perder a visão e a glória. O sacerdócio de Eli, eles se acomodaram. Os filhos de Eli, mergulhados em pecado. Eli se acomodou no seu ministério, se tornou um homem velho. Perdeu a sua visão. Em consequência disso tudo, ele perdeu a glória de Deus. A palavra não conseguia mais ser anunciada. As visões do Senhor não conseguiam mais ser anunciadas. Ele perdeu essas coisas. Ele permitiu seus filhos ministrarem ao Senhor, mesmo sabendo que depois eles iriam se deitar com as mulheres prostitutas, junto ao altar do Senhor. Ele permitiu que os seus filhos roubassem aqueles que iam lá oferecer sacrifícios para a vergonha do nome do Senhor. O próprio Eli já não tinha mais forças para repreender os seus filhos, para impor autoridade, para viver aquilo que Deus tinha chamado para viver. Ele não tinha mais condição de conduzir o povo. Sabe, isso é uma representação espiritual de um tempo anterior. A realidade espiritual de muitas pessoas, infelizmente, às vezes é essa.
se acomodaram no ministério, perderam a visão, a glória foi embora, não sentem mais a presença de Deus. Os sonhos de Deus não conseguem mais se revelar e ser vividos, ser experimentados. Essa é a experiência que muitos têm vivido. Quando a gente tem visto o Espírito se movido, o Espírito tem pairado, o Espírito está procurando homens e mulheres para gerar coisas novas, para gerar um avivamento, para gerar as mudanças, as transformações que esse tempo precisa. Então não viva um Icabô na sua vida, não deixe com que a glória se perca, mas antes deixe Deus gerar Samuel em você, e a glória será restaurada. Os olhos serão abertos para um novo tempo, para uma nova visão. Reavive o seu coração diante do Senhor. Esse é o teu tempo. Não deixa passar, irmãos, uma outra geração. Somos nós. Deus está olhando e Ele deseja que nós sejamos esses instrumentos desse tempo. Enquanto Ana quis viver os deleites dela, os do Senhor não foram estabelecidos. Ana cria que Deus poderia fazer dela mãe de filhos. Ana se derramou diante do Senhor, e no seu derramá-la recebeu a revelação de Deus. Não é para mim o filho, mas é para o Senhor. Ela entrega a Ele. Samuel nasce. Marca um novo tempo, uma nova geração, a glória de Deus retorna, o povo alinha o coração com o coração do Senhor, coisas novas acontecem. Eu creio que Deus nesse tempo quer virar uma chave na nossa vida, aleluia, que vai abrir portas para o mover e a manifestação da glória dEle entre nós, no meio de nós, porque queremos ver o sobrenatural de Deus aqui. Sim ou não, queridos? Sabe, na vigília, o Ministério de Louvor pode subir aqui para a gente começar a adorar. Na vigília, o Bispo Mano trouxe uma palavra bem rapidinha, mas ele falou de algumas coisas que tocou muito meu coração. Ele falou assim, quantos aqui já viram um paralítico andar? Levante a mão. Ele falava entre os jovens, era uma vigília de jovens e juvenis, né? Quantos aqui já viram um paralítico andar, levantar após uma oração? Ninguém. Quantos aqui já viram um cego enxergar depois de uma oração? Ninguém, queridos. Quantos aqui já viram um mudo falar, ou um surdo ouvir depois de uma oração? Ninguém. Uma ou outra pessoa. Eu nunca vi um paralítico andar. O máximo que eu vi foi algumas situações, como uma pessoa totalmente alérgica, e eu orar, e a pessoa ser restaurada na hora, e as imagens, as aparências ali, né, os brotoejos, os caroços sumirem na hora. Já vi pessoas sendo curadas de coluna, assim, na hora, e a dor desaparecer. Eu já vi pernas de pessoas crescerem também, eu já vi essas coisas. Mas um paralítico andar, eu nunca vi. Um cego enxergar, eu nunca vi. E o problema não está em Deus. O problema está em nós. Você não acha que Deus quer gerar isso nesse tempo? Do sobrenatural dEle, da palavra dEle se cumprir? Porque Ele disse assim, ó, e estes sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome. Em meu nome expulsarão os demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes causará dano. São sinais do reino para aqueles que creem. E eu creio, irmão, assim como você, que os sinais do reino não foram apenas para aquele tempo, é para hoje, é para já. Deus quer fazer muito mais do que um paralítico andar. Deus quer fazer muito mais do que um cego enxergar. Deus quer abrir os olhos de uma sociedade inteira para o Senhor. Deus quer ver famílias inteiras se rendendo. E Deus quer fazer isso através de mim e de você. Quando a gente deixar Deus gerar uma nova geração, um novo Samuel, um novo tempo, um novo homem, uma nova mulher, coisas extraordinárias, aleluia, sobrenaturais, acontecerão no meio de nós. Você crê nesse avivamento? Você crê nesse fogo? Você crê que 2018 pode ser o ano da virada na tua vida? Que 2018 pode ser o ano da frutificação, pode ser o ano de você romper diante do Senhor,
e de você ver a glória de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Não seja como o sacerdócio de Eli, que se acomodou, que deixou de crer, que permitiu com que a glória fosse embora. Não, vamos trazer a glória. Vamos pedir ao Senhor que derrame da sua glória. Vamos pedir a Ele que a glória dEle se manifeste. Porque quando essa chave virar, tudo vai mudar. Quando a gente entender, tudo vai mudar para a glória de Deus. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Deus te abençoe e ministre o seu coração.